Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos reunidos na casa do Senhor, numa noite agradável, um clima gostoso, né? No qual nós não estamos tão acostumados devido ao calor que está fazendo nos últimos tempos, mas Deus quis assim. E hoje nós temos uma lição que para mim complicada, porque quem preparou esta lição, ou ele retirou de algum sermão, ou o próprio Hernandes Dias Lopes fez. E quem sou eu para ministrar uma lição do Hernandes, né, feita por Hernandes Dias Lopes. Mas, pela graça de Deus, estamos aqui, né? O tema é vença o cativeiro. Quando a palavra cativeiro ela é pronunciada, a nossa mente já trabalha numa imagem de prisão. E a prisão, normalmente, né, a não ser a prisão dos políticos, né, mas as prisões normalmente são prisões onde não tem um aconchego, é algo que deve ser fétido, provavelmente, um lugar detestável de se estar. E cativeiro não é só algo físico, mas também é algo que pode ser psicológico também. E eu gostaria de deixar um versículo na qual é o tema, né? Que é João capítulo 8, versículo 36. Vai ser a base praticamente do estudo, este versículo. João 8, 36. Que diz o seguinte: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. De novo, portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Ao longo das Escrituras, o cativeiro é um símbolo profundo da condição humana, sem a atuação libertadora de Deus. Todos nós estávamos em cativeiro, lembrando que cativeiro espiritual, né? Um outro tipo de cativeiro, não físico. Nós estávamos em um cativeiro na qual, por nossas forças, nós não conseguiríamos nos libertar. Era impossível isso acontecer. Porque, espiritualmente, todo ser humano nasce em cativeiro. E a palavra de Deus, lá em Romanos, capítulo 5, verso 12, diz: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Logo, se todos pecaram, eu e você pecamos e estávamos aprisionados, acorrentados em cativeiro com o pecado. O apóstolo Paulo, ele declara que antes de Cristo estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E aí eu faço uma pergunta: por acaso o morto pode se salvar? Pode voltar a viver por si próprio? A resposta é obviamente não. Ele precisa de uma ação, e essa ação não vem através dele, mas vem através do Pai, que resgata, que tira ele do estado de morto e passa a dar vida a ele. E foi o que aconteceu conosco. Em Cristo nós fomos libertos. A cruz, ela não apenas perdoa, mas nos liberta para vivermos de forma santa, corajosa e frutífera. Pensa bem nessas três palavras: santa, corajosa e frutífera. O cristão, ele deve ser frutífero, ele deve trabalhar, deve servir. O cristão deve ser corajoso,
nada pode enfrentar o cristão, pelo menos essa deveria ser a regra, e o cristão deve se manter de forma santo, ou santa, buscando a santidade, porque santo aqui na terra ninguém será. Mas a recomendação é essa. Entretanto, mesmo após a nossa conversão, nós encontramos dificuldades, nós encontramos alguns cativeiros, digamos assim, algumas correntes que demoram, ou às vezes é uma luta interminável, né? Que nós continuamos a praticar algum tipo de pecado. Porque justamente nós não somos santos plenos aqui, mas estamos trilhando este caminho de santidade. E, infelizmente, nós ainda nos atrapalhamos um pouco com isso. Nós derrapamos durante o caminho, durante a nossa caminhada. E por que isso acontece? Já que nós somos restaurados agora no corpo de Cristo, já que nós fomos comprados e libertos pelo sangue de Cristo na cruz, por que isso acontece? Por que mesmo diante da graça e do amor de Deus, ainda podemos carregar sintomas da nossa vida antiga? Por quê? A resposta está lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: aquele que começou a boa obra em vós, a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ou seja, nada aqui será perfeito. Nós estamos em processo de santificação. Mas quando Ele vier, nós estaremos, sim, completamente aperfeiçoados, porque Ele fará isso. Ele fará isso. Sendo assim, a exortação em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, ecoa para nós no dia de hoje, que é: para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão. Com essa consciência, nós somos chamados a vencer todo e qualquer tipo de cativeiro que venha nos atrapalhar, venha nos impedir. Cristo não nos chamou para sobreviver em cativeiro, mas Ele chamou para viver em liberdade para a glória de Deus. Com isso, o autor da revista destaca 3 pontos, e eu vou entrar no primeiro ponto agora. O primeiro ponto é: o cristão não pode viver cativo com medo do diabo. E o texto que eu vou usar como referência se encontra em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo 1, 7. Que diz o seguinte: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor, autocontrole, ou, em algumas versões, esqueci a palavra agora, domínio próprio. Isso, domínio próprio. Ou seja, o diabo, sabendo de que ele não é dono de nada, ele não tem poder algum. E eu falo quando ele não tem poder algum, é porque ele está limitado debaixo de uma autoridade suprema que é Deus. Então ele não tem poder algum. E o diabo, ele utiliza de alguns métodos, de alguns meios, nos quais prega uma peça na pessoa, né? Ele, sendo o pai da mentira, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele quer justamente isso: enganar. E, no processo, desviar o maior número de pessoas do caminho, que é Cristo. Então, ele utiliza o medo, e o medo é uma dessas ferramentas, para deixar os cristãos paralisados, acuados e improdutivos.
E quando Paulo ele escreve aqui a Timóteo, seu discípulo, Timóteo estava enfrentando alguns tipos de problemas, e problemas que nós vemos que eram perseguições, eram pressões, desafios. E talvez Timóteo pudesse pensar em acuar, voltar atrás, parar. Mas nada melhor do que o homem um dos que mais sofreram, né? O apóstolo Paulo, um dos que mais sofreram, dizer para Timóteo o seguinte: olha só, Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia. Muito pelo contrário. Eu sou a prova viva de que eu vou aonde querem e aonde não querem também eu vou, porque se Deus mandar eu estou lá, não interessa, eu estou cumprindo a ordem de Deus, então eu estou representando Deus, e aonde quer que eu vá, eu vou falar e pronto. Faça você também da mesma forma. Não acue, vá, que esse medo que você tem desapareça, porque o Espírito de Deus, ele não produz isso. E ele fala: poder, amor e autocontrole. O cristão ter medo do diabo é incompatível com a vida cristã. Incompatível. Porque Cristo já venceu Satanás. Cristo já venceu Satanás. A palavra de Deus diz isso. Colossenses 2:15 fala sobre isso. O diabo ele não tem autoridade nenhuma sobre você. Primeiro, porque há um Deus soberano sobre todas as coisas. Segundo, que somos filhos desse Deus todo-poderoso, soberano. E que se somos filhos, obviamente, quem vai tentar fazer alguma coisa conosco? E aí entra a questão, justamente, que o diabo veio para enganar, roubar e destruir. E neste processo, se você estiver fraco na sua fé, no momento de deslize, você cai. E é onde mora o perigo. A outra questão também, que inclusive o autor destaca aqui, é que às vezes a pessoa não tem medo do diabo, mas elas atribuem ao diabo um poder extraordinário, na qual o autor até faz a colocação, eu vou ler exatamente o que ele diz, abre aspas: há até igrejas que falam mais no diabo do que em Jesus, atribuem ao príncipe das trevas quase tudo o que acontece de mal na sua vida. E ele faz uma colocação interessante: o pneu do carro furou no meio da pista, quem é culpado? O diabo. O diabo foi lá e botou um prego no meio da pista e falou: na hora que o falquete passar, eu pego ele. O autor também coloca que quando você está com dor de cabeça, irmã Gracinha, quem colocou a dor de cabeça na senhora foi o diabo, tá? Não foi a senhora que ficou ouvindo música alta, né? É tudo culpa do diabo. Falácias de igrejas pentecostais e neopentecostais, que eu nem vou entrar em consideração aqui, mas que eles atribuem ao diabo coisas que são comuns do dia a dia, e que o diabo não tem nada a ver com isso. Nada a ver com isso. São situações, e estamos sujeitos a essas situações. Ora, então, como acabar com esse medo? Como perseverar na fé? Tiago capítulo 4, versículo 7 diz o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Você não está lendo aqui que o diabo vai entrar em conflito com você, não. Ele é covarde.
Quem tem espírito de covarde é ele, não somos nós. Veja bem, ele fugirá de nós. Mas para ele fugir, nós precisamos de uma coisa: submeter. Ser submissos, obedientes. A quem? A Deus. Tiago oferece um modelo de batalha espiritual baseado em autoridade e submissão. A resistência ao diabo não é aqueles gritos que nós já ouvimos falar tantas vezes, né? Está amarrado, em nome de Jesus, está amarrado. Pisa na cabeça da serpente, pisa. É palhaçada, né? Esse pessoal podia montar um circo. Não existe isso. A resistência não vem com gritos, mas com firmeza na fé. Pedro ensina também lá em 1 Pedro 5,9, resistir-lhes firmes na fé. Trechinho pequeno do primeiro versículo, desse versículo. Interessante que quando nós vemos o que a palavra de Deus diz, nós podemos refletir no que o Senhor Jesus Cristo fez. Lembram do período em que Cristo vai para o deserto, logo após ser batizado e fica com fome, né? E provavelmente com sede também, os 40 dias? O diabo ele chega para o Senhor Jesus Cristo com uma conversa molinha, algo interessante, que aos nossos olhos, né, seria muito proveitoso. O Senhor Jesus Cristo, ele faz o quê? Ele responde como? Com gritos, com a palavra de Deus. Submetam-se a Deus. E o diabo faz o quê? Foge. Ele tentou 3 vezes, não deu certo. Ah, esse cara aqui é diferenciado. Eu não vou ficar aqui nada. Ele foge. Covarde é ele, não somos nós. Quando o cristão vive debaixo da autoridade de Deus e resiste ao inimigo com base da palavra, o diabo não tem para o que fazer além de correr. Então Deus nos concedeu o Espírito, e esse Espírito é de poder. Esse poder é a capacidade de agir com ousadia, coragem, firmeza, mesmo em ambientes hostis. Em Atos capítulo 1, verso 8, diz o seguinte: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda a parte, em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Veja isso, esse poder acabou? Esse cessou? O Espírito não é o mesmo? Como que nós podemos, então, sermos omissos, covardes, fracos, ao lermos o que está escrito aqui em Atos, capítulo 1, versículo 8? Serão minhas testemunhas. Minhas testemunhas. Artilharia de frente. Mas aí que vem a questão. Você é artilharia de frente, mas você é submisso a Deus? Você lê a palavra de Deus? Você ora a Deus? Você tem intimidade com Deus? Se a sua resposta titubeou aí, provavelmente você é suscetível às artimanhas do maligno e pode entrar numa furada. Literalmente o pneu pode estourar qualquer hora. Segunda palavra que é destaque aqui é o amor. O amor, ele lança fora o medo e ele faz o quê? Promove segurança e confiança. Palavra ágape no grego.
segurança e confiança. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Logo, se ele não está aperfeiçoado no amor, alguma coisa está errada aqui. E não está errado na palavra, está errado em você. Reflitam sobre isso. A outra palavra é autocontrole ou domínio próprio, que é destacada aqui. A pessoa que tem o domínio próprio, ela tem uma mente equilibrada, ela é sóbria, ela é capaz de discernir o bem e o mal e não se abala com ameaças que possam surgir. Essa é uma pessoa que tem domínio próprio. Portanto, sendo assim, viver cativo com medo do diabo é negar a suficiência da obra de Cristo e ignorar a autoridade recebida como filho de Deus. Nós apenas ignoramos isso, porque nós temos medo da criatura, de algo criado. Nós damos muito mais importância ao diabo, que olha só como que o mundo é impressionante para o lado negativo, né? O mundo ele traz o diabo como o rei do inferno, o todo-poderoso, né? Que vai afligir as pessoas. Olha só que espetacular, né? Todo mundo lá e ele com o tridentão dele, com o troninho dele no inferno. Mas isso é mentira. Nem isso ele tem. Nem o inferno é dele. Ele vai sofrer com os outros miseráveis que vão para lá. Isso é o que vai acontecer. Vai todo mundo para o mesmo lugar, sofrer as mesmas consequências pelas suas transgressões. Então, se nem isso o diabo tem, eu vou ter medo dele por quê? Vou colocar um poder nele por quê? Não faça isso. Lembre-se do que está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 4. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Lembre-se disso. Reflita neste versículo e você verá que é a plena verdade. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Logo, se o cristão não pode viver cativo com medo do diabo, o cristão também não deve viver cativo do pecado. Segundo tópico de hoje. E aqui eu vou fazer referência ao texto de Romanos, capítulo 6, versículo 14, que diz o seguinte: o pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sobre a graça de Deus. Olha só. O apóstolo Paulo, ele apresenta um contraste aqui. Contraste profundo, um abismo profundo aqui, entre dois reinos. O primeiro é, o pecado não é mais o seu senhor. Na Vulgata está Dominus, né? Senhor, caixa alta. O pecado não é mais o seu senhor. Senhor aqui quer dizer um domínio, né? Quer dizer um domínio. Mas você está agora sobre a graça de Deus, que é o reino da graça. Antes da conversão, todos nós estávamos cativos ao pecado, escravizados pela natureza caída. Porém, nós não estamos mais lá. Nós fomos libertos. Nós já vimos aqui que houve uma libertação. Nós agora estamos vivos, antes estavam mortos. E agora nós não podemos mais deixar que o pecado, deixar que esse Senhor tenha domínio sobre nós. Porque o pecado, ele
quanto mais você prova, mais você quer. É igual crack. Eu nunca provei, nem quero, mas é igual uma droga que vicia. Igual o álcool, por exemplo, também, que é algo muito comum. Toda droga, além de ser ruim, ela vicia e te deixa escravo dela. O pecado é a mesma coisa. Além de deteriorar o corpo, também a alma fica quebrantada, destruída. E é isso que ele quer. Ele quer isso. Ele não vai te aprisionar num cativeiro que você possa ver. Mas é um cativeiro de ilusão, um cativeiro de mentiras, um cativeiro na qual você fica totalmente preso, entrelaçado, e depois quem te tira de lá? Só pelo poder de Cristo. Só pelo poder de Cristo. Então, vem a obra libertadora de Cristo, e essa obra vem através do Evangelho. Cristo é aquele que traz a libertação real e mais eficaz. Ele te tira deste meio de ruína e te transporta para o reino da graça. Agora o pecado não é mais o seu senhor. Isso não significa que o cristão não vai pecar mais. Seria uma prepotência minha dizer que o cristão não vai pecar mais. Mas o cristão não está mais sobre o domínio do pecado. Lembra-se da palavra autocontrole ou domínio próprio? Agora o cristão ele é livre para dizer não ao pecado e sim para a justiça. Sim para o amor de Deus, sim para a graça de Deus e não para as artimanhas do inimigo. Romanos 6, versículo 18 diz assim: vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos da justiça. Veja bem isso. Veja bem isso. A graça não apenas perdoa o pecado, ela também capacita-nos a vencer. E é isso. Viver sobre a graça é reconhecer diariamente de que fomos unidos a Cristo na sua morte e na sua ressurreição, que nossa nova identidade é de filhos livres e não de escravos, que temos o Espírito Santo habitando em nós, produzindo frutos de justiça, frutos de amor, frutos que traz poder, autocontrole. E somos chamados para lutar contra o pecado, e agora não mais sozinhos. Esse Espírito está em nós. Em nós. O pecado ainda tentará reinar, porque ele é algo cruel que está enraizado na nossa carne. Infelizmente é assim. É o espinho na carne de todo mundo aqui. Todo mundo sabe qual é o seu. E que ele não vai embora. Se você deixar um pouquinho, ele vai aflorando igual uma erva daninha. E agora que somos cristãos, nós temos autoridade e poder em Cristo para dizer não. Não ao pecado e sim à vontade de Deus. Mas aquele cristão que vive com a dificuldade de se libertar completamente disso, é oração, é palavra, é comunhão. Porque algumas pessoas pensam que é ao contrário, né? Se eu estou fazendo algo de errado, eu vou me afastar. Negativo. Negativo, você tem que estar junto. Para que nós somos uma comunidade, nós somos uma igreja, nós somos o corpo de Cristo, nós devemos então pregar o amor ágape. Não é verdade? Não é o que está escrito lá? Os 2 mandamentos mais importantes: amarás o seu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se eu vejo o meu próximo passando algum tipo de dificuldade e deixo ele para lá,
eu vou estar cumprindo os dois? Não. Os dois estão ligados. Isso é uma reflexão para nós hoje. Para mim, principalmente, que me debrucei aqui e depois de tanta bufetada, descobri que eu tenho que fazer mais e mais e mais e mais. Porque eu não faço muitas das coisas que está aqui. Eu tenho que me corrigir em vários pontos. Então, nós podemos dizer que João, versículo 8, 36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Guarda esse versículo. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O terceiro tópico que nós vamos apresentar: o cristão não pode ser cativo da omissão. E aqui eu gostaria de ler o que está escrito aqui, é bem curto, e nós vamos fazer o comentário do que o Hernandes disse aqui. Disse o seguinte: há crentes que são agentes secretos de Jesus. Prestem bem atenção nisso. Não se identificam como embaixadores do rei. Sua vida é tão insípida e tão inexpressiva que ninguém nota que eles são de Jesus, se é que são. Vivem calados, quando se trata de falar de Jesus, são destemidos, quando se trata de falar de Jesus, são destemidos para falar de futebol. São ágeis para discursar sobre moda, conversam com desenvoltura sobre os filmes de sucesso, conhece os atores famosos, tem destreza em conversar sobre os grandes temas da atualidade, mas não abrem a boca para falar de Cristo. Têm medo, são covardes, são omissos, estão cativos. A igreja de Deus não pode ser um exército de mudos. O evangelho é a proclamação de boas novas, a fé vem pelo ouvir. Não podemos guardar este tesouro apenas para nós. Se calarmos, seremos tidos como culpados, e a cada dia que deixarmos de falar do Evangelho, multidões perecem na perdição eterna e o sangue delas cai sobre nós. Nosso coração deve arder de paixão pelas almas. Temos de proclamar a tempo e fora de tempo. Meus irmãos, quando eu li isso aqui, eu falei assim, eu só quero comentar a respeito disso. O primeiro ponto que eu achei interessante é que ele diz: há agentes secretos de Jesus. Isso aqui nada mais é do que a negação de identidade cristã. O agente secreto, ele serve para se infiltrar, pegar informações e depois vir a cavalaria atacar e, pum, prender ou matar. Isso que serve o agente secreto. No nosso caso, nós somos agentes secretos da omissão, porque nós estamos infiltrados, mas também não fazemos nada de acordo com nada. Deixamos passar aquilo ali. A pessoa não nota se a gente é luz, se a gente é sal, e por aí vai, e a gente vai seguindo a nossa vida, e pronto, acabou. Fulano é crente. O quê? Ele é crente? Não sabia disso, não. As pessoas têm como uma novidade aquilo, parece que foi recente, mas a pessoa tem 30 anos já de convertido. Não sabia, não. Nunca falou nada. Vivia aqui, tranquilo aqui. Agente secreto de Cristo. Cristo, ele nos chama para fazer a diferença. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3 a 16, que ele nos chama para sermos sal e luz. Onde há trevas, quando você liga uma luz, clareia tudo. Todos notam a diferença. Da onde tem luz, da onde não tem. Você consegue andar no escuro? Vai, anda no escuro para você ver o que vai te acontecer. O sal é crucial. Quando você pega uma comida sem sal, eu particularmente já fico uma arara com aquilo. Onde você viu? Não estou no hospital,
comer comida sem sal. Eu gosto de uma comida temperada, né, irmã Lauzeira? Aquela comida que tem um sabor, uma pimentinha, falquete. Bom demais, né? E aí nós somos exatamente o que não gostamos que faça com a gente. Nós não somos luz e não somos sal. Que espécie de cristão, então, somos nós? Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, diz o seguinte: agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Nós somos embaixadores, nós não somos agentes secretos. Nós carregamos o nome, a identidade de Cristo. Nós temos autoridade, nós temos o poder, porque nós temos o Espírito Santo em nós. E quando nós negligenciamos isso, somos covardes. E covardes é Satanás e a sua corja para lá. Eu não admito que nós sejamos covardes. Nós que aceitamos a Cristo, não. Nós que aceitamos a Cristo, não. A igreja, então, precisa tomar uma atitude e assumir publicamente que nós somos filhos de Deus e que nós faremos a diferença. O mundo pode estar se despedaçando aí afora, mas nós faremos a diferença. Nós seremos luz e sal. Tópico 2, que eu gostaria de destacar, é que são destemidos para falar de futebol, mas não abre a boca para falar de Jesus. Aqui é nítido, né? Falam-se de futebol, falam-se de política, falam-se de trabalho, coisas totalmente inúteis. Não que o trabalho seja inútil, eu estou falando assim, comparado a Cristo, tudo é inútil. Tudo é supérfluo, porque Cristo é essência. Cristo é fundamental nas nossas vidas. E aí Lucas capítulo 6, versículo 45 diz: pois a boca fala do que o coração está cheio. Se a boca fala do o que o coração está cheio, obviamente, se eu estou ali num papo que não fala de Cristo, não fala do amor de Cristo, não fala da graça de Cristo, não fala da obra salvífica de Cristo, para uma pessoa que não conhece nada ou que tem pouco conhecimento a respeito, e eu estou falando coisas que não vai interessar na vida dela, eu estou fazendo totalmente errado. Que embaixador sou eu? Por acaso eu sou embaixador de um time de futebol? Que eu tenho que falar daquele time para uma pessoa desconhecida? Não, eu não tenho que converter a pessoa para um time de futebol. Eu tenho que apresentar Cristo àquela pessoa, para que Cristo faça a obra na vida dela e ela aceite a Ele como Salvador. Isso que eu tenho que fazer. Essa omissão é reflexo de uma fé fraca e superficial. Isso reflete na vida de cada um de nós. O outro trecho do texto que nós vemos aqui é: têm medo, são covardes, são omissos. Palavras duras que ele traz aqui. Palavras duras. E Romanos capítulo 1, versículo 16 diz que: pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro judeus e também aos gentios. Gente, o apóstolo Paulo dizendo isso é maravilhoso demais. Não me envergonho do Evangelho, não me envergonho de Cristo, não me envergonho de ser um embaixador, não me envergonho de ser luz, não me envergonho de ser sal, não me envergonho de ser servo, não me envergonho de nada quando o assunto é ser lembrado, porque eu sou um cristão. Que exemplo Paulo está dando?
Que exemplo! E muitas das vezes nós fazemos o contrário do que está escrito aqui. Volto a falar, Deus não nos deu o espírito de covarde. Nós precisamos quebrar também esse sentimento de timidez. Como que eu vou chegar naquela pessoa e falar? Como? Como que eu vou chegar e falar? Aquelas pessoas antigamente não tinham isso, não tinham esse questionamento. Recebiam a direção, vão e levem o evangelho. Partiam e iam. Por que nós temos esse pensamento? Como que eu vou falar para aquela pessoa? Eu tenho que ter um jeitinho, porque aquela pessoa pode ficar brava comigo, não sei o quê, não sei o quê. Rapaz, deixa ficar brava, você está fazendo exatamente o que Deus mandou. E com ousadia, com poder, é o que Deus quer que você faça. Outro ponto que eu gostaria de destacar é o evangelho é proclamação de boas novas, a fé vem pelo ouvir. A igreja não pode ser um exército de mudos. Se calarmos, seremos tidos como culpados. E aí? Romanos capítulo 10, versículo 14 a 17 diz o seguinte: mas como poderão invocar se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Porque isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Nem todos, porém, aceitaram as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Somos um exército, mas um exército de mudos. Nós falamos que evangelizamos, mas não saímos do ponto zero. Que espécie de exército é esse? Quando nós lemos as guerras de Israel, lá em Reis, lá em Samuel também tem bastante, quando os reis saíam para a guerra, eu fico imaginando aquilo, os tambores, os gritos de guerra, os exércitos ouviam de lá, eles rebatiam de cá, cada vez mais alto, cada vez mais alto, isso para intimidar. Só que nós estamos indo para a guerra assim, Estamos intimidando quem? Mais uma vez, covardes. Estamos indo para a guerra com cara de desânimo. Com cara, hoje está frio, queria estar em casa. Para que eu vou lá? Eu vou, mas eu vou ficar aqui quieto aqui. Que tipo de exército medíocre é esse? Quando nós sairmos, nós temos que sair para a batalha. É cantando, é louvando a Deus, é pregando, é ministrando, é lançando essas boas novas, porque eu não sei quanto vocês, mas eu não quero isso aqui, não para mim. O que está dizendo aqui? Se calarmos, seremos tidos como culpados. Você já imaginou isso? Ser culpado por Deus, o juiz supremo de tudo? Você é o mudinho. Quero ver você ficar mudo lá. O advogado é Cristo. Ele é meu filho. E aí, quem vai te interceder? Maria? Coitada. Não vai não. Na hora lá, o negócio vai ser um pouco mais pesado. E eu não quero isso aqui não. Essa responsabilidade aqui é tremenda. E todos nós temos. E aí a pergunta que eu faço é: o que você está fazendo para que essa responsabilidade não seja cobrada lá depois? Pesado, né?
Pois é, eu também achei. Também achei isso bem pesado. A igreja que não evangeliza não está cumprindo a sua principal missão. Isso mostra omissão. Isso mostra que nós precisamos mudar muita coisa. Sairmos de nosso conforto e começarmos a pregar. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí, né? Essas guerras que estão acontecendo aí. Cada vez mais o tempo se aproxima para o fim. E nisso, se não me perdoe-me aqui, passar um dado que, se não me engano, é Gabão ou Gana, tem uma guerra lá também que já foram mais de 50 mil mortos. Ninguém está falando de Gana. Todo mundo está focado em Israel e Irã porque tem bomba atômica e pode fazer uma arruaça danada aquilo lá. Mas tem muitos lugares que também estão sofrendo. Tem muitos missionários que estão morrendo. Tem muita gente que está tendo suas vidas completamente dizimadas. E o que nós estamos fazendo? Essa é uma pergunta para nós no dia de hoje. Nosso coração deve arder. De paixão não, eu discordo aqui do nosso irmão que fez aqui. De paixão não, de amor. Amor. A palavra correta aqui é amor. Pelas almas. O amor é o combustível de toda e qualquer missão. Temos que proclamar a tempo e fora do tempo. Paulo, ele exortou Timóteo e hoje ele exorta também a nós. Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu espírito de poder, de amor. Isso é o que nós precisamos ter em nossa mente e principalmente em nosso coração. Concluindo então, a vida cristã não é uma prisão, mas sim uma jornada de liberdade em Cristo. Nós fomos libertos do domínio do medo, do pecado, da omissão, para vivermos em ousadia, santidade e em propósito. Não devemos viver com medo do diabo, pois temos o espírito de amor, de poder, de equilíbrio. Não devemos viver sob o domínio do pecado, pois a graça de Deus nos libertou e nos capacita a viver em retidão, na justiça. Não devemos nos omitir diante de tudo isso, porque nós não somos covardes. Portanto, vencer o cativeiro é viver em Cristo. Não somos escravos, agora nós somos filhos, herdeiros. Veja bem isso. E como filhos, nós somos chamados a viver com coragem, pureza e ação, glorificando a Deus em cada área de nossa vida. E para finalizar, Gálatas capítulo 5, versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Amém, meus irmãos?